Boa tarde, pessoal. Começando a entrevista coletiva aqui com o lateral Hernandes. Hernandes, o Tainan Mello, Sport News Mundo mandou. Boa tarde. Você se recuperou de uma lesão longa e voltou a jogar como titular. O fato de ter escalado e de ser escalado de primeira no jogo contra o Confiança te deu mais tranquilidade para encarar esse retorno? Para mim foi um longo período, né, de ausência dos gramados e é ruim quando você tá longe de exercer a sua função, que é, no caso, o atleta profissional de futebol. Para a gente é uma das piores coisas que tem, esses momentos. E me recuperei e graças a Deus a recuperação foi muito boa, né? Agradecer a todo o departamento médico do clube, CSA, por todo o cuidado com a gente. E não esperava ter ido para esse jogo para jogar de início, né? Mas o nosso companheiro, o Juan, ele teve um mal-estar, ele se sentiu mal devido à virose que ele pegou. E digo que nós não temos um time, mas uma equipe, e todos têm que estar bem preparados, né? E nesses 9 meses me preparei muito bem para esse retorno e tive a oportunidade e estava preparado. E pude de alguma forma também poder, né, ajudar os companheiros. Infelizmente a gente não começou como a gente quis a competição, mas a caminhada é longa. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, o trabalho sério que vem sendo feito e a gente vai conquistar coisas grandes dentro dessa competição. Como ter três laterais esquerdos, você, Pará e Juan, pode ser importante para que o CSA mantenha o equilíbrio e a regularidade na Série C. Como eu falei, né, tem três na posição e a gente, como uma equipe, tem que estar preparado, todos têm que estar preparados, independente do momento, da opção que seja no momento, se você está sendo escalado para jogar ou para ir na opção, ou até ficar de fora. É uma equipe que é forte, ela se prepara, independente da pessoa estar jogando ou não. Uma equipe forte, ela se prepara, ela eleva o nível de treinamento dos colegas e assim a gente cria uma equipe forte. Então todos têm que se preparar da melhor forma possível, porque as oportunidades elas surgem, elas aparecem. Então a gente tem que estar preparado para quando for solicitado a gente entrar e contribuir da melhor forma possível. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantos. Boa tarde, Hernandes. Primeiro, parabéns pelo seu retorno aos gramados. Você é lateral de origem, mas tínhamos muitos que começaram na lateral e passaram a ser meias com o decorrer do tempo. Você já começou a pensar em migrar de posição? Na verdade, a minha origem é volante. Eu sou volante de origem. Se você for ver o acesso que a gente teve pelo América Mineiro, todas as partidas eu joguei de volante lá. Mas também na lateral a gente sempre fez muito bem ali, pela marcação, pela opção também de jogo. E não vejo dificuldade de jogar, né, nessas duas posições, né, tanto que sou adaptado em ambas. Mas a gente está sempre preparado, né, para o que o professor precisar, lateral, volante, enfim, a gente não vê dificuldade, né, nesse sentido, né? Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Hernandes. Nessa atual temporada, o CSA teve 7 jogos fora e só conseguiu vencer apenas um. Por que esse retrospecto abaixo e o que o time precisa fazer para sair com a vitória contra o Floresta no próximo domingo? Em cima disso, eu vejo todo um processo, né, de readaptação de todos. O clube ele vem sofrendo, né, desde o ano passado, a gente sabe disso. E é tudo muito novo, então, passando por essa reformulação e tá vendo os encaixes, os ajustes, né, e agora com certeza está caminhando para isso. As coisas estão melhorando, todos que estão aqui têm qualidade, né? O grupo tá se fortalecendo cada dia mais, né? E eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Devemos continuar trabalhando para que a gente possa logo mais aí, né, conseguir tudo o que a gente quer, que no caso é as vitórias. Então a gente se prepara da melhor forma possível para isso. A gente está caminhando para isso, né? O grupo está se fortalecendo e a gente, com os pés no chão trabalhando, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Smack Neto, 7 segundos. Boa tarde, Hernandes. O futebol brasileiro vive um momento delicado, com as denúncias relativas à manipulação de resultados. Como é que vocês do CSA têm enxergado tudo isso que tem acontecido? Opinião particular minha,
tudo tem consequência daquilo que você faz. Então, se alguém fez alguma coisa, virá consequências, né? E isso influencia diretamente dentro dos resultados, né? Coisa que eu não gosto de tocar muito no assunto, né? Não é pertinente a mim, mas cada um o que faz tem as suas atitudes, tem consequência, então não tem para onde fugir, né? As consequências virão. Então, infelizmente, isso é uma das coisas lamentáveis no futebol. Hernandes, boa tarde, né? Parabéns pelo teu retorno. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, né? Durante esse período, você falou que foram 9 meses de recuperação, então muitas coisas aconteceram no CSA, mas também na sua vida nesse período. Me fala um pouquinho sobre esses desafios, como é que foi para você esse período? Como eu disse, na nossa trajetória, como atleta profissional de futebol, que a gente menos espera uma lesão dessa gravidade. A gente passa por esses momentos que é os mais difíceis que tem, né, na nossa carreira e é uma coisa que a gente não quer passar e que não deseja para ninguém. E muitas vezes você fica pensativo, né? Será que é o tempo de parar? Né? Eu, com a idade que estou, mas assim, graças a Deus sempre me cuidei muito bem, né? Fisicamente, em todos os aspectos também, mentalmente também. E nesse momento, a pessoa tem que ter um psicológico muito forte, muito bem trabalhado também, para você não desanimar. Muitas vezes vem aquele desânimo, mas você mentaliza tudo que você já viveu no futebol, que você já passou, né, e que você ainda tem condição, que você é capaz, né? Então, as coisas que ficam para trás você tem que deixar e avançar para as próximas que estão adiante, né? Então, a gente deve sempre olhar para frente e nunca olhar para trás. A gente tem que ter essa mentalidade. Ninguém deve ficar preso no passado, naquilo que te faz ficar preso ou te deixa improdutivo. Você tem que ser otimista, olhar para frente, né? Porque o que você tem de alcançar está lá. Então, a gente segue nessa linha. Naquele momento o time precisava escapar, né, de uma zona de rebaixamento, estava lutando contra o rebaixamento, e você, ao mesmo tempo que estava tão perto, estava tão longe, né, não podendo ajudar. Como é que foi para você, já que a gente está falando pela primeira vez, né, depois desse período longo de recuperação, como é que foi naquele momento para você ver o time não conseguindo sair do rebaixamento e esse início de Série C? Como é que você avalia tudo isso? É um momento difícil, né? Ano passado, quando a gente estava nesse momento de se livrar da zona de rebaixamento ali, você não poder de alguma forma ajudar, né? Você fica ali chateado com a situação de não poder ajudar, torcendo ao mesmo tempo e vendo que as coisas não acontecem, pensando no próximo ano também, você machucado, sem saber como é que vai ser, como é que iria ser, né? Mas em tudo isso eu vejo o cuidado de Deus, né? Nos traz experiências para que a gente possa passar a experiência para os outros também, para os mais novos, né? E a gente sabe que o futebol é dessa maneira. E o início da Série C, a gente tem uma expectativa muito boa, como eu falei, a equipe está se fortalecendo, ela está criando um corpo, né? A gente acredita, confia no trabalho que está sendo implantado aqui dentro, através do professor, e todos comparam essa ideia. O primeiro jogo, o resultado não condiz com o que foi, uma fatalidade que aconteceu, um acidente, todos viram, mas futebol, infelizmente, é isso. A maioria quer a vitória, mas a gente sabe do trabalho sério que está sendo feito, né? A gente pegou um jogo difícil também contra o Ipiranga, é difícil jogar lá, eles foram bem na Copa do Brasil, deu trabalho para muita gente também no gauchão, e jogo difícil, a gente conseguiu um ponto, né? E agora a gente tem que buscar fora também, respeitando o nosso próximo adversário também, Fortaleza, e a gente vai seguir dessa maneira, sempre buscar vencer. Aproveitando que você citou esse primeiro jogo, foi o seu jogo, né, de reestreia, deu para perceber também que você se sentia muito à vontade, né? Pode ser que seja uma maneira de olhar, não sei você como é que acha, mas você se sentiu à vontade de fato, não parecia o Hernandes que estava parado, né, há muito tempo com relação a jogos, claro, você estava se preparando, treinando, você se sentiu à vontade de fato, como é que foi aquele primeiro momento? Cara, eu posso dizer que eu me senti à vontade. Tem aquela apreensão de como vai ser, como você vai suportar, mas eu me senti à vontade porque eu estou aqui há quase 2 anos, né? Posso dizer assim que me sinto em casa, assim, eu conquistei muitos amigos aqui também, e aquela expectativa, eu me preparei 9 meses. O professor perguntou como é que tá, não, eu falei, tô bem, professor, preparado. Então me preparei 9 meses para esse momento, para esse retorno, né? Eu só tenho que agradecer a Deus também, né? Por retornar bem e confiante também. Passa um filme na cabeça, né, Hernandes?
realmente passa, né? Só quem passa por esses momentos de lesões graves assim, entende o que a gente passa, né? Mas a família é sempre do lado e você sabe cuidar de Deus. Quando Deus cuida, você confia, as coisas dão certo. Floresta pela frente, o que é que o torcedor pode esperar desse jogo, né? O time precisa dessa primeira vitória. É um tiro único, né? Aí o campeonato, para ver quem vai se classificar, os 8 primeiros. O que esperar desse jogo do final de semana? Cara, a torcida, que nem eu sempre falo, ela pode esperar o máximo de cada um de nós. Se você perguntar para qualquer atleta, você quer perder um jogo? Jamais. E o CSA é assim, a gente vai jogar para vencer. Que nem eu falei, vamos respeitar o nosso adversário, mas a gente busca a vitória. E esse time tem essa identidade de jogar para buscar a vitória. E é isso que a gente vai fazer, pode esperar da nossa parte, correr sempre para a gente conseguir os 3 pontos. Muito obrigado, Hernandes, aos amigos pelas perguntas. Coletiva encerrada.